A primavera está a chegar e com ela novos ritmos de leitura. Leia artigos de opinião e receba acesso antecipado a todos os episódios de Podcast Plus. Acompanhe a atualidade ao minuto. Assine hoje o Observador com até 58% de desconto e habilite-se a ganhar uma tote bag e um voucher da Livraria Almedina. Tudo em observador.pt. Jornal das Duas, com edição do Miguel Cordeiro. O Ministro da Administração Interna antecipa um ano complicado em incêndios florestais e promete novidades sobre o Ciresp nos próximos dias. À margem de uma reunião com bombeiros em Porto Alegre, Luís Neves mostra-se apreensivo para a época de incêndios em Portugal. Diz que este ano há novos desafios. Prevemos um ano complicado e, como disse bem, não é só o momento do combate. O momento do combate é aquele que há de sempre existir. Portanto, eu foco muito na esfera da segurança interna, em toda ela, não é só nesta esfera da proteção civil. A preparação, a proatividade, estamos, de facto, exercitados para responder a estes desafios. E este ano, como sabem, por via da calamidade que tivemos no mês de janeiro e depois de fevereiro, há muito material lenhoso no terreno, portanto é um combustível fácil, em que colocarão novos desafios do ponto de vista climático, tudo aquilo que já é do nosso conhecimento, e estamos a trabalhar no sentido de procurar minimizar esse risco acrescido. Diz Luís Neves que dentro dos próximos dias vai fazer uma comunicação muito específica sobre o Sistema Integrado de Redes de Emergência e Segurança de Portugal, o Ciresp. O Ministro da Administração Interna acrescenta que está confiante que o sistema vai dar uma resposta diferente daquela que deu no passado. E na Rádio Observador entrevistámos esta manhã o Ministro Adjunto e da Reforma do Estado. Gonçalo Matias diz que não acredita que o Partido Socialista seja irresponsável ao ponto de chumbar o orçamento do Estado. O Ministro reforça que o Governo conta com todos nas negociações e aponta à responsabilidade do Partido Socialista. A posição do Governo tem sido a de negociar com todos os partidos no Parlamento. O Partido Socialista, como partido responsável, como partido do arco da governação, não acredito que não seja responsável nos momentos certos. E repare, não é apenas no Orçamento de Estado. Estamos, por exemplo, a falar da própria reforma do Estado, em que algumas das medidas, recordo a lei do Tribunal de Contas e outras medidas muito importantes para o país, medidas reformistas, e contamos, evidentemente, com o apoio dos principais partidos que estão no Parlamento. Acha, portanto, não há o risco do Partido Socialista chumbar o próximo Orçamento do Estado? Eu acho que isso seria muito irresponsável por parte do Partido Socialista e não acredito que o Partido Socialista esteja nesse nível de irresponsabilidade. Garante Gonçalo Matias que o Governo mantém a intenção de dialogar. E Miguel, nesta entrevista ao Observador, o Ministro Adjunto e da Reforma do Estado também disse que não se sente visado pelas críticas de Pedro Passos Coelho à falta de ímpeto reformista do atual Governo. Sendo que no mês passado Pedro Passos Coelho tinha criticado as reformas do Estado feitas apenas para comunicação política. Disse o seguinte, Pedro Passos Coelho: quem vai para o Governo e chama as pessoas para preparar uma grande reforma, o que vai gerir é a comunicação política. Não é preciso nomear um ministro para esse efeito. Confrontado com estas declarações, na Rádio Observador, Gonçalo Matias foi questionado se sentia visado por esta crítica e respondeu assim. Não, de maneira nenhuma. Eu concordo com o Dr. Pedro Passos Coelho sobre o diagnóstico, que aliás foi feito também pelo professor Cavaco Silva esta semana no Expresso, que é, no fundo, o diagnóstico de que Portugal precisa fortemente de uma reforma do Estado, de uma profunda reforma do Estado. Portanto, eu concordo com essa análise e com esse diagnóstico. Não, repare, eu fui secretário de Estado do Dr. Pedro Passos Coelho, justamente no Ministério que chamava Modernização Administrativa, que é no essencial reforma do Estado, e que tinha um ministro para esse efeito. Gonçalo Matias, no explicador da Rádio Observador, a dizer que não se sentiu visado pelas críticas de Pedro Passos Coelho. A Associação Nacional de Municípios acredita que o Governo deve dar passos no sentido de reforçar o financiamento das autarquias no âmbito da transferência de competências no setor da educação. Vamos escutar precisamente Pedro Pimpão, responsável, representante dos autarcas, que considera que
Este estudo evidencia que a proximidade dos municípios à comunidade escolar é positiva, mas que é necessário reforçar o financiamento. Falou à saída de uma reunião do Ministério da Educação, na qual o Ministro apresentou o ponto de situação deste processo transitório. Esta proximidade aumenta a capacidade de resposta e que há uma avaliação positiva do ponto de vista daquilo que é a assunção de competências por parte dos municípios e do papel que os municípios têm na área da educação, que beneficia com a proximidade, naturalmente. Não tenho dúvidas nenhumas que a partir do momento em que é apresentado um estudo que evidencia do ponto de vista científico essa necessidade de haver reforço do financiamento dos municípios nestas competências, eu creio que o Governo deve dar passos nesse caminho. Mais financiamento, é isto que pede Pedro Pimpão ao Governo. É preciso reforçar a dotação financeira para os municípios nesta área de educação, porque os municípios gastam muito mais do que aquilo que recebem do Estado para essas competências. E por isso fica também aqui presente com este estudo a necessidade de se atualizarem esses valores. Não só do ponto de vista da dotação global, mas anualmente essa atualização ter em consideração efetivamente as despesas que os municípios têm com a área de educação. Pedro Pimpão, à saída do encontro com o Ministro da Educação, Fernando Alexandre. O estudo desenvolvido pela Universidade do Minho sobre o processo de descentralização na área da educação vai ser apresentado hoje à tarde em Lisboa e já foi detalhado pelo Ministro junto dos autarcas da Associação Nacional de Municípios. No conflito no Médio Oriente, Donald Trump voltou a deixar uma ameaça ao Irão. Diz que vai destruir as centrais elétricas do país se não houver um acordo sobre o Estreito de Hormuz. O presidente dos Estados Unidos da América quer a reabertura deste estreito, que está condicionado desde o início da guerra no Irão. Para já, o Irão tem-se mostrado inflexível neste aspecto. E isto leva Donald Trump a ameaçar novos ataques a infraestruturas energéticas. O presidente norte-americano aponta às centrais elétricas do Irão e vai mais longe, admite destruir a ilha de Karg. Isto é o que se pode ler numa publicação na rede social Truth Social. Donald Trump diz que ainda estão a decorrer negociações para tentar chegar a um acordo para pôr fim à operação militar. A ameaça do presidente norte-americano surge numa altura em que o Irão insiste que não está a negociar diretamente com os Estados Unidos da América. Isto é o que diz o Ministério dos Negócios Estrangeiros do Irão. É uma declaração que está na agência de notícias iraniana. O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros iraniano diz que tem recebido mensagens indiretas de intermediários a dizer que os Estados Unidos da América estão dispostos a negociar, mas diz também que essas propostas são irrealistas e ilógicas. Diz que a posição do Irão é defender o país que está, nesta altura, sobre uma agressão militar. E hoje, dia 30 de março, foram lançados os primeiros 6 satélites da constelação Lusíada. 4 têm nomes bem conhecidos da literatura portuguesa: Camões, Pessoa, Saramago e Agostina. Pouco passava do meio-dia em Portugal quando os satélites foram lançados a partir da base de Vandenberg, na Califórnia. O momento foi acompanhado em direto no Pavilhão do Conhecimento, em Lisboa, numa cerimónia onde marcou também presença o Ministro da Economia. Castro Almeida falou depois à imprensa e falou de um dia marcante que inaugura uma nova era entre Portugal e o espaço. Eu diria que hoje não estamos a começar, porque já começámos a contactar o espaço há algumas dezenas de anos atrás, mas hoje é o dia em que é o dia mais marcante. Mas é apenas o início, porque atrás destes satélites virão outros ainda este ano e vamos ter o nosso próprio lançador de satélites nos Açores, que também não há de demorar muito tempo. E, portanto, é um caminho novo que estamos a abrir, é uma era nova na ligação de Portugal com o espaço, porque o espaço vai gerar grandes oportunidades no plano científico, no plano económico e no plano militar. Aposta portuguesa no espaço. Castro Almeida, Ministro da Economia, fala em grandes oportunidades para Portugal. São agora 2h08, Miguel. Que outras notícias estão em destaque a esta hora? O líder de uma organização criminosa procurado por Espanha foi detido em Lisboa. Informação avançada hoje pela Polícia Judiciária. Este homem de 38 anos tinha sido condenado em Espanha a uma pena de prisão de 6 anos e 6 meses por crimes de tráfico de droga e associação criminosa, o que levou a Justiça Espanhola a emitir um mandado de detenção europeu. O detido vai ser presente ao Tribunal da Relação de Lisboa para ficar a conhecer medidas de coação. Cerca de uma centena de trabalhadores da Rádio Pública manifesta-se hoje contra a mudança de identidade destas estações, protesto que acontece em
em frente às instalações da RTP. A partir de hoje, as estações Antena 1, Antena 2 e Antena 3 deixam para segundo plano esses títulos, em detrimento da marca única RTP, introduzida no início de cada nome. E esta semana de Páscoa vai ser de sol e calor, temperaturas acima do normal para esta altura do ano. Previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera para esta semana de Páscoa. Amanhã e quarta-feira, algumas regiões do país podem mesmo chegar aos 26 graus. Apesar das temperaturas altas durante o dia, as noites vão continuar a ser frias e o vento pode soprar com alguma intensidade. Fica por aqui a edição das 2 com o Miguel Cordeiro.